Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Passando rapidinho para pedir a você que já deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se ainda não é um inscrito. Se gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal, clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Mais uma vez avisando que essa é uma releitura do conto O Guerreiro Impuro em seu formato de livro. Guerreiro Impuro, temporada 1. Noah ficou em silêncio enquanto Elis falava, absorvendo cada palavra com um peso crescente no peito. O desabafo dela era como uma lâmina invisível cortando sua alma a cada revelação. Ele sabia que a cidade tinha uma maneira cruel de rotular as pessoas, mas ouvir a história dela trouxe uma profundidade a essa crueldade que ele jamais imaginara. Quando Elis explicou como o bordel havia manchado sua reputação, sem que ela jamais tivesse se envolvido no que as pessoas a acusavam, Noah sentiu um nó se formar em sua garganta. A injustiça da situação o atingiu em cheio. Seu rosto endureceu enquanto as palavras de Elis revelavam a verdadeira face do fazendeiro. A raiva começou a borbulhar dentro dele, uma ira silenciosa e profunda contra aquele homem poderoso que tinha tirado tanto dela. Noah sentiu uma mistura de nojo e revolta ao compreender como a reputação de Elis havia sido destruída sem que ela tivesse feito nada para merecer isso. Ela era uma vítima, e não a figura manchada que a cidade pintava. O olhar de Noah, antes curioso, tornou-se sombrio, cheio de dor e compaixão por Elis. Ele queria encontrar palavras para consolá-la, para dizer que a culpa não era dela, mas sabia que nada do que dissesse poderia apagar o passado ou mudar o que ela havia sofrido. Noah apenas permaneceu ali, firme, ouvindo até o fim. O silêncio entre eles era pesado, mas cheio de uma nova compreensão. Não precisa falar, Elis. Eu já entendi, não se machuquem mais, disse Noah, quebrando o silêncio com a voz baixa e serena, enquanto apertava suavemente as mãos dela. Sentiu o peso daquela dor, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando fundo no coração dela. Mas Elis puxou um pouco de ar e com leve tremor na voz insistiu. Eu preciso, Noah. Preciso que entenda. Eu machuquei ele por causa disso. Eu cortei ele de faca. Não fui presa porque seu Orestes e o delegado não deixaram. Eles fizeram um acordo. Eu não seria presa e a queixa do estupro não seria registrada. Mas o povo não perdoa, Noah. Ela fez uma pausa, a voz trêmula e amarga, como se revivesse cada julgamento, cada olhar de desprezo que sofreu ao longo dos anos. Até hoje me chamam de rameira. Dizem que inventei um abuso para não ser presa, que mulher da vida não tem honra para ser tirada. Aquele rapaz, ele ia casar com a irmã de seu Orestes, e ele proibiu o casamento por conta disso. Esse é o motivo do ódio dela por mim, do desprezo que sinto em cada esquina. Elis fechou os olhos por um instante, engolindo em seco, e continuou, a voz sussurrante e pesada. Minha mãe morreu de desgosto. Só seu Orestes e Dona Laura, que sempre me ajudaram, foram os únicos. Com o tempo, algumas pessoas começaram a encomendar meus quitutes, mas essa é minha vida, essa é minha sina. Noah não desviava o olhar, mas os olhos de Elis estavam opacos, como se preparasse para uma última despedida. Então, se me acompanhar demais, vai ficar igual aos outros, mal falado, como todos que tentaram se aproximar. Se quiser ir e desfazer nosso acordo, eu vou entender. Elis soltou as mãos das dele, a expressão resignada como se já soubesse a resposta antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Mas Noah ficou imóvel,
os olhos fixos nela, segurando o silêncio por um longo momento. Como eu disse, não me importo com a língua do povo. E também já comi todo o pagamento. Não vou te deixar sozinha, afirmou Noah com um leve sorriso, enquanto a escuridão ao redor deles se aprofundava, engolindo as últimas luzes do dia. O ar estava denso e a lua recém-aparecida lançava uma penumbra azulada sobre a varanda, dando um tom misterioso à noite. Obrigada, Noah, respondeu Elise, a voz sussurrando como se fosse um segredo. Eu também não quero ficar sozinha. Passei anos morando aqui sem medo de nada até hoje, depois que aquele mendigo disse aquilo. Noah franziu o senho, percebendo o temor inusitado em Elise. Soube o que houve com seus vizinhos? Ele perguntou, o tom mais grave. Seu Plínio? Ela perguntou, ainda com um pouco de hesitação. Noah assentiu e um silêncio se estendeu entre eles por um instante. Sim, ele e um amigo foram encontrados na mata. Só os restos, revelou ele, a voz baixa e cautelosa. Elise levou a mão à boca, os olhos arregalados e fixos em Noah, como se tentasse absorver a notícia devastadora. Os dois vizinhos, Plínio e o amigo, eram mais que apenas conhecidos. Eles haviam pescado junto com seu pai, anos atrás, para conseguir sustento numa época em que as dificuldades já eram grandes. Como ninguém ficou sabendo disso? Murmurou ela, a voz mal saindo, tomada pela mistura de tristeza e incredulidade. O delegado quer evitar pânico. Ele acha que é uma onça ou um barrão. Quer ter certeza antes de espalhar, explicou Noah, o olhar intenso. Mas eu sei bem o que é, Elise. Ela ergueu os olhos para ele, à sombra de um calafrio percorrendo sua espinha. O que é? Noah hesitou antes de finalmente responder. É o que vocês chamam de lobisomem, mas onde eu cresci tem outro nome. Elise sentiu a própria respiração entrecortada. As memórias daquele dia, do cheiro e do olhar penetrante que a criatura lhe lançou, retornaram com força. Sentiu um arrepio involuntário e sua voz veio com um misto de temor e preocupação. Eu também acho que é, mas é difícil acreditar em algo assim. Quer dizer, eu acredito porque vi. Noah estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre a mesa. Era um gesto quase imperceptível, mas trazia uma intensidade reconfortante. Existem, Elise. São homens ruins que fazem um pacto e acabam se tornando monstros. Mas nem todos são maus. Alguns nascem assim e vivem entre nós sem causar mal a ninguém. São mais protetores que predadores. Elise o olhava pensativa. Era difícil conciliar aquela explicação com a criatura aterrorizante que viu. Não consigo imaginar uma criatura daquela boa, confessou ela, lembrando-se do olhar sanguinário que enfrentara. Eu senti tanta maldade naquele olhar. Até hoje o cheiro e o que vi me dão calafrios. Noah apertou um pouco mais a mão dela, como se quisesse transmitir uma parte de sua própria força. Mas existem, e são conscientes do que são, mesmo quando estão em sua forma animal. A curiosidade e a desconfiança se misturavam no olhar de Elise. Como sabe tanto sobre elas, Noah? Perguntou, observando o homem à sua frente, tão calmo, quase como se tivesse uma conexão íntima com aquilo que descrevia. Parece que você já viu os dois tipos. Ele deu um sorriso enigmático, desviando o olhar para o escuro da noite ao redor. Já vi. Mas isso é uma história para outro dia. Agora minha hora de serviço está só começando. A senhorita ainda não armou a minha rede do lado de fora. Elise riu baixinho, quebrando um pouco da tensão, enquanto se levantava para pegar a rede. Sentia uma ponta de alívio, mas o receio por ele permanecer ao relento trazia uma nova preocupação.
Não, Noah. Acho que não deveria dormir lá fora. E se esse bicho atacar você? Tem um quarto aqui, pode ficar nele, ofereceu ela com um tom quase suplicante. Ele riu, balançando a cabeça e recusando com um gesto leve. De jeito nenhum, Elis. Não quero dar mais motivos para a língua do povo, por mais que seja tentador dormir no quarto ao lado do seu. Disse ele, os olhos intensos sobre ela, enquanto um leve rubor subiu ao rosto de Elis, que desviou o olhar. Tem certeza? Não vou conseguir dormir direito, preocupada. Fique tranquila, eu vou ficar bem. Só preciso da minha rede, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Ela suspirou sem insistir e foi buscar a rede, colocando-a com cuidado na varanda. Ele preparou o café e se ajeitou ali, o corpo balançando levemente ao se deitar. Então, disse ele, observando-a sentar-se em sua cadeira de balanço. Quer me contar uma história, dona Elis? Elis riu, acomodando-se, começando uma história daquelas que aprendeu na infância, enquanto ele balançava na rede, atento a cada palavra. Quando ela terminou, olhou para o céu que estava repleto de estrelas, e Noah quebrou o silêncio com uma pergunta suave. Nunca pensou em casar, senhorita Elis? Ela sorriu tristemente, o olhar perdido nas lembranças. Tive meus sonhos sim, Noah, mas depois do que aconteceu desisti. Ninguém quis se aproximar, então parei de sonhar com isso. Ele a observava com ternura, sabendo da perda que ninguém ali reconhecia. Eles não sabem o que perderam, disse ele, a voz firme, mas cheia de doçura. Você é muito gentil, Noah. Ela respondeu com um leve sorriso, levantando-se. Vou entrar. Preciso de um banho e descanso. Boa noite. Qualquer coisa é só chamar. Boa noite, Elis. Ele a observou entrar e fechar a porta, e o silêncio da noite caiu ao redor dele. Por toda aquela noite, Noah ficou ali deitado na rede, vigilante, escutando os sons da noite ao redor da casa de Elis. O vento movia as folhas e trazia os ruídos distantes da mata. Quando percebeu que o silêncio no quarto dela era profundo, indicando que enfim adormecera, ele se levantou da rede com cuidado, evitando qualquer som que pudesse despertá-la. Com passos leves desceu da varanda e se embrenhou pela mata escura, onde a lua projetava sombras entre as árvores. Ali, em meio à vegetação espessa, retirou suas roupas e, num ritual já familiar, permitiu que sua verdadeira natureza aflorasse. A transformação era algo que ele havia aprendido a controlar, mas aquela noite o processo lhe parecia ainda mais necessário. O corpo se enrijeceu e em segundos sua forma humana se desfez, dando lugar à sua forma garu, mais alta, com músculos delineados sob a pelagem branca, e os olhos brilhando com uma consciência feral e protetora. Na sua forma de crinos, Noah percorreu os limites do território de Elis, movendo-se com destreza e em completo silêncio. Suas garras marcavam o solo e a presença dele impregnava o ar. Ele marcou um aviso a qualquer intruso de que aquele local estava sob sua guarda. Ele patrulhou ao redor da casa, parando de vez em quando para farejar o vento, atento a qualquer sinal estranho. Às vezes corria por entre as árvores, aliviando a energia acumulada, mas sem nunca se afastar demais. Ele sabia que a criatura que rondava ali era uma ameaça real, mas naquela noite, enquanto ele avançava na escuridão, seu único objetivo era manter Elis em segurança, garantindo que ao amanhecer, ela continuasse segura em sua casa, sem nem imaginar o quão próximo sua proteção sempre esteve. Tarde da noite, uma sombra escura se movia silenciosa e predadora nos limites da cidade. O Noisha, com olhos astutos e fome insaciável, havia adentrado o território humano mais do que de costume. A cidade dormia tranquila, e ele sabia que ali poucos esperavam qualquer perigo àquela hora. Sob a luz pálida das lâmpadas de rua,
que lançavam um brilho tímido nas paredes da prefeitura, ele vislumbrou suas próximas presas. Um jovem casal de adolescentes envolvidos em um encontro furtivo e despreocupado. Ele se aproximou de maneira quase invisível, cada passo bem calculado para não emitir som algum. O casal estava tão perdido em carícias e sussurros que nem notaram a presença da criatura até ser tarde demais. Em uma fração de segundos, o Noisha saltou sobre os dois, sua figura se transformando numa massa selvagem de garras e dentes, derrubando-os com facilidade. Ele segurava cada um firmemente com suas patas, cravando as garras nas carnes jovens para imobilizá-los, enquanto seus olhos ardiam em excitação. Os dois tentaram reagir, mas eram apenas espasmos. A luta já estava perdida. O Noisha atacou com precisão brutal, abocanhando as gargantas e arrancando pedaços de carne, o sangue quente fluindo como um néctar para saciar sua sede e apetite por caos. Ele devorava a carne fresca, o sabor o instigava, o fazia esquecer qualquer preocupação. Naquela noite ele não deixou rastros de sobrevivência. Quando terminou, sobravam apenas fragmentos de roupas e poucos ossos ensanguentados no chão. Saciado, mas ainda inquieto, ele partiu dali e se dirigiu ao seu verdadeiro desafio. O cheiro da presa mais complexa o chamava, atiçando seu instinto de caçador e a sede de confrontar o Garou que insistia em protegê-la. Ao se aproximar, seu faro captou o cheiro pungente do lobo, e ele percebeu que o território fora demarcado novamente. Irritado, uivou para o céu, sua voz rouca ameaçadora ecoando na mata, assustando as criaturas que o ouviam e a própria Liz, que se levantou sobressaltada em sua cama, sentindo um arrepio sombrio percorrer-lhe a espinha. A resposta não demorou. Noa, agora na sua forma de crinos, surgiu entre as sombras, seus olhos azuis brilhando na escuridão, emanando uma força ancestral. Ele encarava o Noisha com um rosnado grave e ameaçador, postura firme e poder marcado em cada movimento. Os dois se mantinham em posição, avaliando um ao outro. O rosnado de Noa era um aviso claro. Aquele território estava protegido e o intruso não era bem-vindo. O Noisha o encarou, sentindo-se desafiado, e ao mesmo tempo ponderando entre o poder que emanava do Garou. O Noisha hesitou, seus olhos injetados de fúria brilhando na escuridão. Mas ele sabia que aquela luta, naquele momento, não lhe seria favorável. Ele recuou devagar, os dentes à mostra em um rosnado frustrado que prometia vingança. Ao seu redor a mata estava silenciada, como se cada folha e cada criatura soubessem do conflito prestes a explodir. Os galhos das árvores sob a fraca luz da lua projetavam sombras distorcidas, envolvendo o cenário num ar de ameaça e mistério. Noa, com seu olhar aguçado, acompanhou cada passo da retirada do Noisha, ainda em alerta, os olhos fixos na figura que desaparecia entre as árvores. Ele sentia a raiva pulsante que emanava do rival, como uma chama inextinguível que prometia novos embates. Mas por ora, o intruso havia escolhido evitar o confronto direto. Noa manteve a postura firme e a respiração contida, até que a silhueta se apagasse de vez na penumbra da floresta. De repente o silêncio foi rompido pela voz distante de Eli chamando por ele ansiosa. Noa endireitou o corpo, os sentidos ainda em alerta, e aos poucos voltou à sua forma humana. Vestiu-se rapidamente com as roupas que deixara escondida e pegou sua espingarda, tentando controlar o ritmo acelerado de sua respiração. Seus passos foram firmes enquanto retornavam à casa de Elis, embora uma sombra de preocupação ainda pairasse sobre ele. Ao cruzar a varanda, a madeira rangendo sob seus pés, Noa percebeu que a tensão da floresta parecia ter se grudado à noite ao redor da casa, fazendo com que cada movimento dele parecesse carregado de significado. Ele entrou na varanda pronto para proteger aquela mulher que, sem saber, estava no centro de um confronto muito maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar.
Noah havia começado a ir à casa de Elis regularmente, com o pretexto de montar guarda e garantir a segurança dela. Cada visita parecia fortalecer a conexão entre eles, mas ambos mantinham-se em silêncio sobre o que realmente sentiam. A amizade crescia dia após dia, assim como os olhares cúmplices que trocavam, cheios de significado que as palavras não alcançavam. Para Noah, cada momento ao lado de Elis era um misto de proteção e desejo. Ele sentia um impulso incontrolável de estar perto dela, de cuidar e protegê-la de todo o mal que o mundo pudesse trazer. Ao mesmo tempo, havia algo mais profundo, um sentimento que ia além da amizade. Toda vez que ela sorria, mesmo que de forma tímida e contida, seu coração se aquecia, mas ele não se permitia pensar nisso por muito tempo. O medo de assustá-la, de invadir o espaço dela, fazia com que ele guardasse seus sentimentos no fundo do peito. Noah sabia que Elis já havia passado por tanta coisa e não queria ser mais um a complicar sua vida. Por outro lado, Elis sentia um conforto silencioso na presença de Noah. A cada vez que ele se aproximava de sua casa, ela percebia seu coração bater um pouco mais rápido. Era uma sensação estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Noah era diferente dos outros homens que conhecera. Ele a olhava nos olhos, e não com o julgamento que estava acostumada a ver, mas com compreensão e respeito. Esse olhar fazia seu coração desejar mais do que ela estava pronta para admitir. Sentia-se segura ao lado dele, mas também vulnerável de uma maneira que não queria explorar. A tensão entre os dois era visível, mas as palavras explícitas permaneciam não ditas, como se houvesse um acordo silencioso para não cruzar essa linha. Os olhares que trocavam, cheios de cumplicidade, falavam mais do que qualquer conversa poderia. Quando seus olhos se encontravam, havia uma troca de emoções que nenhum dos dois conseguia esconder. Era um misto de desejo, carinho e medo. Eles sabiam que havia algo especial entre eles, mas sabiam que essa proximidade trazia riscos. Elis por vezes se pegava pensando no que poderia ser. Havia momentos em que, quando Noah estava perto, ela desejava que ele a tocasse, que segurasse sua mão, que lhe dissesse que tudo ficaria bem. Mas o passado doloroso a impedia de abrir o coração novamente. Ela não queria que Noah carregasse o peso das cicatrizes que ainda assombravam, além de se achar muito velha para ele. Noah, por sua vez, lutava consigo mesma a cada visita. Queria mais do que apenas montar a guarda, mais do que ser o amigo que ela confiava. Queria ser o homem que a faria sorrir novamente, o homem que a ajudaria a reconstruir sua vida. Mas o medo de estragar tudo e de ser rejeitado o mantinha calado. Então ele se contentava em estar por perto, em compartilhar momentos de silêncio e trocar olhares que diziam tudo e nada ao mesmo tempo. E assim, dia após dia, os dois continuavam nesse delicado equilíbrio. Sabiam que havia algo entre eles, algo especial, mas o medo de quebrar o frágil laço que construíram os mantinham presos ao silêncio. Mesmo assim, nos momentos em que suas mãos quase se tocavam, ou quando seus olhares se cruzavam no crepúsculo, ambos sentiam que talvez o futuro ainda pudesse trazer algo diferente, algo mais do que apenas amizade. Seu Orestes, com o coração apertado pela situação caótica com que a cidade tratava Elis, cedeu às súplicas de Dona Laura e ajudou Elis a montar uma barraca na feira. Ali, com suas iguarias bem arranjadas sobre a mesa, Elis começou a atrair a atenção de fregueses, não só pelos quitutes, mas pelo consolo que suas receitas traziam em um momento tão sombrio. A feira, normalmente um lugar de barulhos alegres e negociações ruidosas, agora tinha um peso diferente. Sussurros e olhares tensos passavam entre os feirantes. As conversas giravam em torno das mortes que se espalhavam pela cidade como uma maldição. A notícia dos dois adolescentes encontrados atrás da prefeitura espalhou-se rápido. O delegado, já sobrecarregado, tentava acalmar a cidade, mas os olhares de desconfiança e o medo denunciavam a descrença das pessoas em suas palavras.
As mortes continuavam a aumentar, com corpos de animais encontrados nas fazendas rasgados de forma brutal, e os fazendeiros desesperados armaram seus peões. Nas noites mais silenciosas, onde apenas o farfalhar do vento e o coachar dos sapos eram audíveis, um uivo distante cortava o ar, reacendendo o pânico. As fazendas que antes pareciam refúgio, agora eram campos minados pela paranoia. Peões com ordens para atirar o menor sinal de movimento confundiam crianças e jovens que, inconscientes do perigo, invadiam os terrenos para colher frutas. Assim, o medo do Noícha era acompanhado pelo medo dos próprios homens. As mães não ousavam deixar os filhos saírem após o cair da noite. E algumas famílias até começaram a cogitar a ideia de deixar a cidade, com a esperança enfraquecendo a cada novo ataque. No entanto, apesar de toda a insegurança, a barraca de Eli se tornava uma espécie de refúgio na feira, um pequeno foco de normalidade em meio ao caos. Ainda assim, o sorriso de Elisa era apenas uma máscara. Seu olhar distante denunciava uma inquietação que ela tentava a todo custo esconder. Sabia que Noah estava próximo, e isso lhe trazia algum conforto, mas o crescente número de mortes e as preocupações desesperadas dos fazendeiros faziam o medo de perder mais pessoas, incluindo ele, pulsar forte em seu peito. Era um final de tarde como tantos outros, com o sol se escondendo no horizonte e pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ela pedalava sua velha bicicleta pelo caminho de terra, trazendo as sobras dos quitutes que preparara. Estava distraída. Seus pensamentos giravam em torno de Noah. Sabia que ele chegaria em breve e, dessa vez, ela queria surpreendê-lo com um jantar caseiro. O sorriso leve em seu rosto refletia a alegria silenciosa que sentia em sua presença. Mas à medida que se aproximava de casa, algo mudou. Um cheiro denso e nauseante invadiu o ar, como se a própria terra exalasse a morte. O aroma de carniça fez seu coração acelerar, e uma sensação gelada de medo percorreu sua espinha. Ela imediatamente levou a mão à cintura, tocando o cabo do punhal indígena de prata que Noah lhe dera. O metal frio a tranquilizava, mas o instinto de sobrevivência gritava mais alto. Já conseguia ver o portão de sua casa à distância, e sua mente fervilhava com uma única ideia. Se eu correr, talvez dê para entrar em casa a tempo. Com a respiração acelerada, Elisa apertou os pedais, tentando ignorar o medo crescente que ameaçava dominá-la. O vento chicoteava seu rosto e o som dos pneus sobre o cascalho parecia um grito no silêncio opressor da tarde que se tornava a noite. Mas, por mais que tentasse fugir, a sensação de que algo estava à espreita era impossível de ignorar. Ela sentia os olhos sobre ela, predatórios, famintos, e ela estava certa. O Noícha, o homem-coiote, já a aguardava. Ele conhecia a rotina de Elise e de Noah, sabia que horas o Garu chegava, e com a lua cheia no céu sentia-se mais forte do que nunca. O Noícha era uma criatura astuta, um predador que vivia nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. Seu corpo meio homem, meio coiote era uma aberração da natureza, e seus olhos brilhavam com malícia e crueldade. Ele havia planejado esse momento com cuidado, esperando pacientemente pela lua cheia, quando suas forças estavam no auge. E agora, estava decidido a reclamar seu troféu tão cobiçado, a alma de Elis, a mulher que o Garu protegia. O Noícha, com seus instintos aguçados pela lua cheia, esperava pacientemente no breu da noite. Ele sabia que o Garu estava para chegar, mas seu desejo pelo troféu era mais forte do que qualquer temor. A astúcia do homem-coiote era letal e naquela noite ele estava determinado a conseguir o que tanto almejava. Quando Elis soltou a bicicleta e correu para o portão, um lampejo de esperança surgiu em seus olhos. Mas antes que pudesse alcançar a segurança de sua casa, o Noícha saltou das sombras como um pesadelo materializado. Com um rosnado gutural, ele a atingiu com força, jogando-a ao chão. O impacto foi brutal,
e o ar escapou de seus pulmões enquanto a poeira levantava ao redor. Ela lutou desesperadamente tentando se soltar das garras do monstro, mas a força dele era sobre-humana. O rosnado feroz do Nowish ecoou na escuridão e foi nesse momento que ele sentiu algo. O cheiro familiar e pungente de urina do Garou impregnava o ar. O aviso territorial de Noa, uma marca que dizia que aquele era o seu domínio. Mas o Nowish estava impassível. Seus olhos bestiais brilhavam com malícia enquanto arrastava Elis pela mata, longe da casa, longe de qualquer ajuda. Elis lutava com todas as forças que lhe restava, mas o Nowish a segurava pela cabeça, os dedos grossos e inumanos cravando em sua carne. Seus cabelos curtos não lhe davam chance de escape, e ele a arrastava pela floresta como se fosse um brinquedo. O chão de folhas e galhos a cortavam, suas roupas rasgavam, e cada pedra e raiz que encontrava no caminho deixava marcas profundas em sua pele. A dor era insuportável, mas o terror era ainda pior. O pânico tomava conta de Elis enquanto sua mente girava em busca de uma solução. Em meio ao desespero, as palavras de Noa ecoaram em sua mente. Se estiver em perigo, é só me gritar que eu venho. Era um fio de esperança em meio à escuridão. E ela se agarrou a ele com todas as forças. Com o coração acelerado, ela abriu a boca e gritou. Um grito de pura agonia e medo. Noa! O som atravessou a noite como um grito de vida ou morte, reverberando pelas árvores e alcançando a escuridão. Noa, que já estava perto, sentiu o sangue gelar ao ouvir os gritos de Elis. O medo e a raiva o consumiram como uma onda avassaladora. Ele puxou as rédeas do cavalo com tanta força que o animal relinchou e se empinou. Mas Noa não hesitou. Ao ver a bicicleta caída no chão e os quitutes espalhados como fragmentos de uma vida interrompida, e os rastros que desapareciam na direção da mata, o coração dele se partiu. A dor que sentiu naquele momento não era apenas física, era visceral. Uma ferida profunda na alma. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo e a fúria tomou conta de seu ser. Sem pensar duas vezes, Noa saltou do cavalo, tirando suas roupas com urgência. O tempo parecia se dilatar, e cada segundo era uma eternidade. Enquanto arrancava o tecido que limitava seu corpo humano, a transformação começava. Os ossos se alongaram, os músculos se retorceram, e em poucos instantes o homem deu lugar à fera. O Garou emergiu poderoso e selvagem, uma mistura de lobo e homem, pronto para a batalha. Seus olhos brilharam como chamas azuis na escuridão, e seu focinho se contorceu em um rosnado que reverberou pelo ar noturno. Sem perder tempo, ele se lançou na direção dos rastros. O cheiro da terra misturado ao perfume doce de Elis e ao fedor do Nowish guiava Noa pelas profundezas da mata. Cada salto o aproximava mais de seu objetivo, e sua mente estava tomada por um único pensamento: salvar Elis. Elis continuava a gritar, a voz embargada pelo medo e pela dor. Ela podia sentir o Nowish se deliciando com seu sofrimento, o prazer distorcido em cada movimento brutal que ele fazia. Mas mesmo no desespero, ela se recusava a desistir, a aceitar aquele destino cruel. Seus gritos eram uma mistura de medo e esperança, um chamado para o único homem que sabia que viria em seu socorro. E Noa estava cada vez mais perto. A floresta ao redor dele era um borrão, e seus sentidos estavam focados apenas em uma coisa: encontrar Elis e acabar com Nowish. O Garou estava furioso, sua mente tomada pelo instinto de proteger, de destruir qualquer coisa que ameaçasse quem ele amava. O confronto estava prestes a acontecer. O Nowish, com seus olhos bestiais brilhando sob a luz da lua cheia, parou abruptamente. Ele ergueu Elis como se fosse um brinquedo, segurando-a com garras afiadas e rosnando em seu rosto. O cheiro da morte parecia pairar no ar, e Elis sabia que o fim estava próximo, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto.
Com a coragem que brotava das profundezas de seu ser, ela levou a mão à cintura onde o punhal indígena de prata presente de Noa estava guardado. Em um movimento rápido e preciso, ela enfiou a lâmina diretamente no olho da criatura. O Noisha soltou um uivo de dor e ódio que reverberou pela mata. Um som que parecia carregar toda a fúria e agonia de um ser monstruoso. Cego pela dor, ele a lançou ao chão com uma força brutal. O impacto foi devastador. O peso dele sobre ela fez suas costelas cederem com um estalo terrível. Elis soltou um grito abafado enquanto a dor atravessava seu corpo como um raio. Sem piedade, o Noisha a arremessou violentamente contra as árvores próximas. Ela colidiu com o tronco de uma árvore e o mundo ao seu redor ficou turvo. Sua cabeça bateu com força e o sangue começou a escorrer pela sua testa, quente e pegajoso. A dor era insuportável. Cada respiração se tornava uma tortura enquanto o ar entrava e saía de seus pulmões em meio a espasmos dolorosos. Mesmo assim, ela lutava para sobreviver, arrastando-se pelo chão úmido da floresta. Mas o Noisha, com o punhal ainda cravado no olho, não se detinha. O cheiro de sangue fresco o atraía, e ele avançava, cada passo um prelúdio do fim. Elis, debilitada, começou a tossir sangue. Cada movimento fazia a dor em seu corpo se intensificar, mas ela não podia desistir, mesmo que o desespero a consumisse. O monstro se aproximava, pronto para desferir o golpe final, quando de repente um borrão branco surgiu das sombras. Noa, em sua forma de Garou, veio como uma tempestade de fúria e força. Seu corpo meio lobo era uma visão aterradora, mas naquele momento ele era a única esperança de Elis. Com um rugido profundo, Noa colidiu com o Noisha, atingindo-o com toda a sua força. O impacto foi brutal, lançando o Noisha para longe. A criatura rolou pelo chão antes de se recompor. Noa, agora a poucos metros de Elis, se aproximou lentamente. Seus olhos brilhavam intensamente, mas havia uma ternura neles, uma promessa silenciosa de proteção. Elis, ainda assustada, respirava com dificuldade. O medo em seus olhos era evidente, mas ao olhar de perto, ela viu aqueles olhos azuis familiares, e a lembrança de Noa a acalmou por um momento. "Noa, é você?" sussurrou ela, sua voz fraca, mas cheia de esperança. Ele ganhou baixinho um som reconfortante e se abaixou diante dela, tentando transmitir calma. Ela estendeu a mão trêmula e tocou a grande cabeça do lobo branco. O calor do pelo sob sua mão lhe deu um instante de paz, mas esse momento foi interrompido quando Noisha, em um salto selvagem, atacou Noa novamente. A criatura agarrou Noa com suas garras e o arrastou para longe de Elis. Os dois rolaram pelo chão, uma mistura de pelos, garras e sangue. O combate era feroz. O ódio do Noisha contrastava com a determinação de Noa de proteger quem amava. Elis, com as forças diminuindo, observava a luta, o coração pesado de medo e preocupação. Ela sabia que Noa lutaria até o fim, mas o desespero tomava conta de seu peito. Cada golpe trocado era uma batida de seu próprio coração, cada uivo de dor uma marca de sua própria angústia. Ela queria gritar, queria correr para ajudá-lo, mas o corpo já não respondia mais. Tudo o que restava era a esperança e a confiança de que Noa venceria essa batalha, custasse o que custasse. O Crinos branco, uma massa de músculo e fúria primal, conseguiu se desvencilhar das garras do Noisha em um movimento ágil e feroz. Com um salto que parecia impossível para uma criatura de seu tamanho, ele se lançou sobre as costas do Noisha, seus dentes à mostra em um rosnado ameaçador. Ele desferiu uma patada devastadora na cabeça da criatura. Um impacto tão forte que ambos rolaram pelo chão coberto de folhas e galhos quebrados. O Noisha, no entanto, não se entregava fácil. Mesmo no meio da luta, ele virou o rosto e cravou suas presas no focinho de Noa, rasgando a carne e espalhando sangue quente pelo ar. Noa soltou um rugido de dor, mas sua determinação só aumentou.
Com um movimento rápido, ele enfiou suas garras afiadas nas costelas da criatura, rasgando a carne com força suficiente para fazer o sangue jorrar. O Noisha rugiu de dor, um som que ecoava pela floresta como o lamento de uma fera desesperada. Mesmo assim, ele conseguiu se soltar, seus olhos cheios de ódio e sobrevivência selvagem. Erguendo-se sob as patas traseiras, o Noisha agarrou o pescoço de Noa, com suas garras sujas de sangue levantando-o do chão e o arrastando pela mata. Cada golpe contra as árvores e pedras era como uma explosão de dor para Noa, que grunhia a cada impacto, mas não se rendia. A raiva e a dor se fundiam em uma força quase indomável dentro de Noa. Com um esforço titânico, ele enfiou suas garras profundas na coxa do Noisha, arrancando carne e nervos. A criatura uivou tentando se afastar, mas Noa não o deixaria escapar. Com um movimento rápido e brutal, ele cravou os dentes no pescoço do Noisha, rasgando um pedaço da pele que ele logo cuspiu para fora com desprezo. O cheiro de sangue e morte impregnava o ar, enquanto Noa, tomado por uma fúria incontrolável, agarrou Noisha pelo pescoço. Suas garras poderosas perfuraram a carne e começaram a apertar, enquanto Noisha lutava desesperadamente, sentindo as pontas afiadas penetrando mais fundo. Os olhos de Noa, antes cheios de compaixão por Elish, agora eram chamas de pura fúria, uma promessa silenciosa de vingança e justiça. Com um rosnado profundo e ameaçador, Noa levantou Noisha do chão, suspendendo a criatura no ar como se ela não fosse nada. O Noisha lutava para se libertar, mas o Garou era implacável. Com um movimento firme e definitivo, Noa cravou suas garras no peito do Noisha. O som da carne sendo rasgada se misturava aos gritos de dor da criatura. Em um último ato de força brutal, Noa lançou o Noisha contra uma imensa pedra próxima. O impacto foi devastador. A criatura colidiu com a rocha com tanta força que o som dos ossos quebrando ecoou pela floresta. O Noisha soltou um berro ensurdecedor de dor e desespero, enquanto seu corpo tremia de agonia. Mas Noa não hesitou. Seu peito arfava, o sangue escorrendo de seus ferimentos, mas ele estava determinado a acabar com aquela ameaça de uma vez por todas. A criatura à sua frente não merecia piedade. Não depois do que fez a Elish, não depois de tudo que tirou deles e das pessoas de Alecrim. O crino se aproximou lentamente do Noisha caído, pronto para desferir o golpe final. Seus olhos fixos na criatura que lutava para respirar, cheia de medo e ódio. A lua cheia estava alta no céu, e o Noisha, mesmo ferido, sentia sua influência crescente sobre si. Seus olhos brilhavam com uma fúria primitiva enquanto, num movimento inesperado, ele desferiu um chute poderoso em Noa. O impacto foi tão forte que fez o Crinos branco recuar. Mas inabalável, Noa rapidamente se levantou, sua determinação crescendo junto com a dor. O Noisha, aproveitando a vantagem momentânea, lançou-se sobre Noa, seus golpes ferozes e patadas caindo sobre a cabeça do Garou como marteladas implacáveis. Cada golpe ressoava como um trovão ecoando na floresta. O Noisha então agarrou o focinho de Noa com ambas as garras, apertando com uma força esmagadora. Noa sentiu uma onda de dor excruciante percorrer todo o seu corpo, como se suas entranhas estivessem sendo torcidas. Sua visão começou a turvar, o ar escapando de seus pulmões enquanto a pressão aumentava. O mundo ao seu redor parecia congelar. Tudo silenciou. O som das folhas, dos galhos, até mesmo o rugido do vento parecia ter cessado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Noa sentiu seu coração desacelerar, cada batida se tornando um esforço colossal. Então, de repente, um berro cortou o ar, um grito de pura dor e desespero. Elish havia reunido todas as suas forças para se levantar, segurando o punhal indígena que havia caído do olho do Noisha durante a luta. Com esforço, ela cravou a lâmina profundamente nas costas do Noisha até o cabo. A criatura soltou um rugido ensurdecedor de dor e soltou Noa no chão.
seu corpo se contorcendo enquanto tentava processar a nova ferida que rasgava sua carne. Aquele punhal de prata o feria tanto quanto os ferimentos causados pelo Garou. O Noisha cambaleou atordoado pela dor intensa. Seus olhos selvagens brilharam com fúria enquanto ele puxava o punhal de suas costas. O aço gotejando sangue negro. Ele o jogou para longe com um gesto violento. Antes de se virar, seus olhos cheios de ódio para Elis. Seu semblante estava distorcido, uma máscara de ira implacável, e seu corpo tremia com o esforço de se manter de pé. Elis, ainda ofegante e coberta de feridas, sentiu o medo invadir seu corpo, mas também uma determinação inabalável. Ela sabia que estava cara a cara com a morte, mas não recuaria. Seu coração batia freneticamente, mas seus olhos não deixavam os do Noisha, desafiando-o mesmo quando a dor tomava conta de cada parte de seu corpo. A lua brilhava intensamente no céu, testemunha silenciosa da batalha feroz que se desenrolava abaixo. O destino estava sendo decidido naquela clareira, e só um sairia vitorioso. O ar parecia voltar aos pulmões de Noa aos poucos, como se o mundo ao seu redor estivesse despertando de um transe. Os sons da mata, antes abafados e distantes, começaram a ressurgir, misturados com as batidas de seu coração, que finalmente encontraram seu ritmo. Ele estava atordoado, seu corpo ainda processando o caos da batalha, mas algo o puxou de volta à realidade. Quando ele se virou, seus olhos se arregalaram ao ver o Noisha cambaleante e ferido, avançando em direção a Elis. Seu coração disparou e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo como fogo líquido. Era mais do que um instinto de sobrevivência. Era a própria essência de Luna, o celestino da lua concedendo-lhe forças através de sua luz, que agora brilhava livre das nuvens. Com uma energia renovada que pulsava em suas veias, Noa se ergueu, ignorando a dor e o cansaço. Em um piscar de olhos, ele se lançou sobre o Noisha, antes que a criatura pudesse tocar Elis novamente. O impacto foi tão violento que o Noisha foi lançado longe, o som de seus ossos estalando ecoando na clareira. O Noisha ergueu a cabeça, seus olhos semicerrados pela dor e pela fúria. Mas o que ele viu diante de si não era apenas um oponente, era uma força da natureza, um Crinos branco, o próprio avatar da fúria de Gaia. Noa estava banhado na luz prateada da lua, sua presença imponente e aterrorizante. Sem hesitar, Noa arrancou uma árvore de pequeno porte, suas raízes se desprendendo do chão com um estalo seco. Com toda a sua força, ele começou a golpear o Noisha repetidamente, cada impacto acompanhado pelo som da madeira quebrando e carne sendo esmagada. O Noisha uivava de dor, mas não conseguia se livrar da tempestade de golpes que o acertavam. Quando a árvore finalmente se partiu em pedaços, Noa lançou-a de lado e agarrou o Noisha pela cabeça. Seus olhos, antes azuis e calmos, agora brilhavam com uma raiva que transcendia o mundo mortal. Ele rosnou para a criatura em agonia, seus dentes afiados à mostra, antes de desferir uma série de socos violentos na cabeça do Noisha. Cada golpe fazia o chão tremer, o som das pancadas reverberando pela mata. Noa então arremessou longe, como se a criatura não pesasse mais que uma folha ao vento. Mas ele não havia terminado. A fúria do Garou estava longe de ser saciada. Ele caminhou até o Noisha, que mal conseguia se mover, e o ergueu novamente, desta vez segurando-o pelo pescoço. Com um movimento rápido e brutal, Noa afundou seus dentes no pescoço do Noisha. A mordida foi profunda, cortando a carne e os tendões, até que os nervos da criatura ficassem expostos, pulsando inutilmente. O sangue escorria pela boca de Noa, mas ele o cuspiu fora, limpando a boca antes de olhar para o Noisha com um ódio puro e implacável. Noa sabia que não haveria piedade. Aquele ser havia causado muito mal, espalhado terror e dor, e agora estava diante de seu fim. Com uma força descomunal, Noa segurou as laterais da boca do Noisha,
suas garras perfurando a carne flácida, e começou a rasgar. O som de carne e ossos se partindo foi terrível, e o Noisha não teve tempo de gritar antes que sua cabeça fosse dilacerada de orelha a orelha. O crânio da criatura explodiu em um spray de sangue e miolos, espalhando restos pelo chão da mata. Noah, coberto de sangue, se ergueu, segurando os restos da criatura em suas garras. Ele subiu em uma grande pedra, o Noisha derrotado a seus pés. Ele levantou os olhos para a lua cheia. O uivo que escapou de sua garganta foi poderoso e profundo, um chamado primitivo que ecoou pela noite. Era um uivo de vitória, de domínio e de sobrevivência. A lua, como que reconhecendo o triunfo de seu filho, brilhou ainda mais intensamente, banhando Noah em sua luz prateada. Gaia e Luna estavam com ele. A terra abaixo dele vibrava com energia, concedendo-lhe vitalidade renovada, enquanto a sabedoria e a força da lua fluía para ele, restaurando seu espírito e curando suas feridas. Elis, deitada no chão, observava em silêncio, seu coração ainda batendo freneticamente. Mas ao ver Noah ali, poderoso e triunfante, ela soube que estava segura. As forças da natureza estavam com eles, e juntos haviam vencido o terror que havia se infiltrado em suas vidas.